1 Reis 17, no versículo 13 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor, ó. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-me para mim. E depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Eu vou repetir. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você me disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você, para o seu filho. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Pedimos ao Senhor que pelo seu Espírito Santo ministre cada vida aqui esta noite, cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar poderosamente na nossa vida, Pai. Assim nós oramos e cremos. Em nome de Jesus. Amém. Essa história, irmãos, traz como tema principal que primeiro é para o Senhor. Primeiro é para Deus. Quando olhamos essa mensagem, irmãos, querida igreja, nós vemos um homem, servo de Deus, que por sua vez, um grande profeta do Senhor. A Bíblia declara que ele também é sujeito passível a erros e pecados semelhante a nós, que também teve momentos de fraqueza, momentos de sofrimento. Eu entendo que Elias foi o primeiro homem a experimentar a enfermidade da depressão. Ele, por agonia, por um sentimento de ansiedade, preocupação, foi o primeiro homem que enfrentou a enfermidade na Bíblia da depressão. Por quê, irmão? É típico de alguém que tem essa enfermidade. Isso é enfermidade, viu? Enfermidade da depressão, quero dizer a você que trata-se com remédio, terapia, e se trata também com a palavra de Deus, com fé. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, um homem muito usado por Deus, um homem profeta, também messiânico, claro, que desistiu de viver. E a pessoa, quando está depressiva, ela chega em um momento, um estado avançado da sua enfermidade, que desiste da vida. Então é um sinal claro de que Elias não foi diferente de mim, de você. Não foi diferente. Idolatrar o homem ao ponto da gente se querer igual, precisamos entender, irmãos, os pecados que aquela pessoa praticou, suas fraquezas, as suas alçadas de voo na fé. E talvez você nunca ouviu isso. Você talvez está há anos na igreja e nunca ouviu isso. Elias teve seus momentos de fraqueza. Se você olhar aqui na mensagem, irmãos, ele profetizou sobre a terra de Israel que não teria chuva. E ele falou isso com os moradores de Gileade. E disse isso ao rei Acabe, e que não choveria, e que não haveria sequer orvalho. Orvalho é esse sereno quando se levanta de manhã cedo está. Nem aquilo teria. E Deus, por sua vez, cumpriu. E ele disse, segundo a minha palavra. Ele então orou e disse que não haveria. E Deus cumpriu a profecia, por sua vez, dada através de Elias. Mas isso lhe custou caro. Deus cumpriu a palavra, mas Elias teve que atravessar o vale. A Bíblia diz que Deus, por sua vez, o guardou e colocou ele em um lugar escondido nas mediações do Jordão, no rio, aliás, no ribeiro que se chamava Querite. E lá Deus cuidou dele.
Deus deu a ele um corvo, Deus deu a ele alimento, água, pão, e olha que folga, até uma carninha assada na brasa, nas pedras. O homem passou a ser bem tratado. Ali ele ficou acampado, mas a Bíblia diz que o ribeirão secou, e Deus tirou ele de lá. Tirou ele de lá. Eu preciso passar por essa mensagem para você entender o texto. E Deus disse: Elias, você está muito folgado aí, você está muito acomodado aí, essa zona de conforto sua vai acabar. Chega de pão, chega de água, chega de carne assada. Você vai agora para Serepta, é um deserto? E assim ele fez. E lá em Serepta tem uma viúva, e eu vou usar ela para cuidar de você. Bom, viúva, sozinha, tem casa, tem despojos. Deus gosta de mim. Deus vai mandar eu para um lugar agora que não precisa mais ser alimentado por corvo. Secou a água, por certo ele vai me afortunar, vai me dar coisas lá. E Elias partiu. Quando chegou lá, a mulher estava pior que ele, Bruno. Pior que ele. Chega lá uma escassez, uma fome terrível, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Quando ele olhou para aquela mulher, a mulher viúva, com um filho, ele chegou cansado e encontrou essa mulher. A Bíblia diz que ele encontrou ela lá e disse a ela: olha, e Deus já tinha ordenado essa viúva, e ela estava no caminho apanhando lenha. E então ele chamou ela: ô viúva. E ela disse: eis-me aqui, Senhor. Eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Que bom. Talvez o coração da viúva disse: beleza, agora Deus vai suprir minha necessidade. Não. Eu vim aqui, Deus disse que eu encontraria você aqui apanhando lenhas. E vá na sua casa, pega o que você tem, faça para mim um bolo, um assado. Ela disse: ô Senhor, eu tenho na minha casa, não sei, um punhado de farinha. Só um punhado de farinha. E só dá para mim e o meu filho. E só para hoje. E então eu faço, eu e ele comeremos e certamente morreremos. Oh, irmãos, que situação. Elias olhou para ele: talvez seja o seu problema hoje, talvez seja a sua necessidade hoje, não tem de onde você tirar. Agora chega alguém na sua casa e diz: faça para mim. Talvez seria um insulto, irmãos, se aquela mulher não fosse crente, se ela não servisse a Deus. Então o homem de Deus virou-se para ela e disse assim: olha, traga também, além do bolo, traga para mim uma vasilha para que eu possa beber. E quando ela estava indo buscar a água para Elias, ele chamou de volta e disse: traga um bocado de pão, por favor. Aí ela respondeu: não tenho para mim, não tenho para nada, eu só tenho para hoje, então vamos comer e vamos morrer. Aí Elias disse assim: agora, não, você não está entendendo, faça primeiro para mim. Está dizendo, não faz nem para você, nem para o seu filho, faça para mim. Aquela mulher entendeu que era Deus falando da boca daquele homem. E a Bíblia diz que ela fez exatamente isso. Ela pegou e fez, porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre esta terra. Versículo 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim eles comeram, ele e ela e toda a sua casa, durante muitos dias, e a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciado por meio de Elias. Louvado seja Deus. O que nós entendemos desse texto? Primeiro para Deus, primeiro para o Senhor, primeiro nós devemos fazer para Deus. E não estou falando aqui em questão de oferta, de dízimos, de semente, não é nada sobre isso, porque nós temos o costume de fazer diferente, irmãos. Nós só fazemos para Deus, ao contrário, quando temos não fazemos, quando não temos nós adoramos, quando não temos nós vamos para a igreja, quando não temos nós dobramos o joelho, quando não temos nós falamos que Deus é bom,
quando deveríamos fazer em todo o tempo, dizer e fazer primeiro para Deus. Louvado seja Deus. Esse texto, quantas vezes talvez eu e você, e por longos dos nossos anos, nós só entendemos assim, irmãos: Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. E será que antes, quando nós tínhamos, nós levávamos primeiro para Deus? Será que antes, quando nós tínhamos, que éramos apropriados e que tínhamos coisas e que éramos talvez abençoados, entenda você como bênção de coisas e coisas e coisas, nós ainda íamos para a presença do Senhor? Não. Será que nós oferecíamos para Deus primeiro? Quantos que vão dizer aí hoje: não, irmão, eu não fazia. Eu só me dei por fé, irmãos, quando meu casamento entrou em dificuldade. Eu só entrei, irmãos, dei por fé que eu preciso estar na presença de Deus e oferecer a minha vida a Ele primeiro. Quando os problemas da minha casa começaram, quando as dificuldades da minha vida começaram, quando eu vi o meu filho na droga, quando eu vi o meu filho na cracolândia, quando eu vi o meu filho na marginalidade, quando eu vi o meu esposo desempregado, quando eu vi os problemas baterem na porta da minha família, irmão, agora eu comecei a oferecer a Deus primeiro, e não é dinheiro. Eu comecei a oferecer o meu coração para o Senhor, eu comecei a oferecer a minha alma a Deus, eu comecei a oferecer o meu louvor a Deus, eu comecei a oferecer a minha adoração ao Senhor. Vir aqui dizer assim: haverá paz sobre a sua vida, Deus vai transformar a sua casa, olha, a panela não vai faltar farinha, o seu armário estará cheio. Mas preciso entender primeiramente que quando eu tinha, eu oferecia ao Senhor. Eu era um verdadeiro adorador, eu era uma verdadeira adoradora, eu estava na casa de Deus adorando o Senhor. Eu ia lá por interesse, irmã. Se você fez isso, se fizemos isso, este é o momento e oportunidade de pedirmos perdão para o Senhor. Louvado seja Deus. Nós só somos crente quando o sapato aperta, nós só vamos adorar a Deus quando o filho está desempregado, nós só vamos para a casa do Senhor quando troca o pregador, nós só vamos à igreja, irmãos, e ofertamos quando dói em nós. Louvado seja Deus. Nós fazemos isso. Essa mulher, se ela tivesse olhado para a sua condição, a Bíblia está bem clara, irmãos, aqui. Se ela tivesse olhado para a sua condição, ela tinha dito para o profeta: você só pode estar doido, você tem algum problema. Que parte você não ouviu que eu tenho um filho e ele é pequeno? Que parte você não ouviu que eu sou uma viúva? Não, ela não fez isso, irmãos. Louvado seja Deus. Se você veio aqui esta noite, que não tem nada no seu armário, mas se um dia antes você teve, que a sua casa está de ponta cabeça, mas um dia a sua casa foi feliz, que hoje o teu filho está envolvido na droga, mas um dia ele foi crente, e você continua sendo a mesma serva de Deus lá de trás, e hoje você é um bem-aventurado, tem preservado a palavra de Deus no seu coração, ter preservado o Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E isso não veio de você, veio do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos. Esta mulher, ela ofereceu a Deus primeiro, ela ofereceu ao homem de Deus, e o profeta trouxe uma orientação divina, e antes de pensar em si própria, ela deveria confiar no Senhor. O profeta está bem dizer falando isso. Olha, antes de você pensar em você, confie no Senhor. Abra o seu coração. Infelizmente tem muita gente que usa isso para manipular pessoas a dizimarem, a ofertar, dar o caso, a carro, terreno, dar até a vida para a igreja. O Senhor não está falando sobre isso. Ele não quer o que é seu. Ele quer a sua alma, o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer a minha entrega por inteiro, porque quem se entrega por inteiro ajuda na obra, oferta, dizima, semeia e não reclama. Quem faz, entrega a vida para o Senhor, vai na igreja limpar os vidros. Esse dia nós estávamos falando sobre isso. Não é adorar o templo, amar o templo, a placa da igreja, não. Mas quando você ama a Deus, você vem lavar a igreja, você vem limpar os vidros com prazer, você vem ajudar os irmãos quando... Olha, irmão, nós precisamos comprar uma cortina. Olha, irmão, nós precisamos comprar um banco. Olha, irmão, nós precisamos comprar um bebedouro. Os irmãos ofertam com prazer. Por quê? Porque tem prazer na palavra do Senhor, tem prazer em viver o Senhor todo instante da sua vida.
para Deus primeiro. Louvado seja Deus. Não é uma questão de obrigação, nem dever, irmãos. É uma necessidade de sermos assim. Louvado seja Deus. Não é obrigação, não é um dever, é necessidade. É como você come e como você bebe. A Bíblia diz assim por Jesus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O crente precisa ter fome e sede da palavra de Deus. Quem tem fome, quem tem sede, não é eu desejo comer, não. É a minha necessidade alimentar. Eu desejo tomar um copo de água, não. A minha necessidade, a necessidade do meu corpo é beber um copo de água. Ou seja, é uma necessidade o crente oferecer a Deus primeiro. Louvado seja Deus, oferecer a sua vida, colocar a sua família no altar do Senhor. Eu não sei como está o seu filho, se ele está te dando trabalho, se neste momento ele está na biqueira, ofereça a ele agora no altar do Senhor, como Ana fez. A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, que Ana orou e fez um voto a Deus sem estar grávida. Ela não teve ainda com Eucana, ela não foi aberta a sua madre ainda, mas antes disso tudo acontecer, ela votou, entregou Samuel primeiro no altar do Senhor. Foi no altar do Senhor que ela disse as seguintes palavras: eu vou na sua casa e vou voltar no seu altar, e eu faço um voto na sua presença. Se o Senhor me der um filho, um varão, e ele for homem, ele será nazireu de Deus. Na sua cabeça não passará navalha, ele não se envolverá com mulheres antes do casamento, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai beber bebida alcoólica, não vai tocar no corpo de morto, ele vai ser um nazireu, e eu vou entregar no templo do Senhor. Ana estava abrindo mão da sua mãe, de ser mãe de Samuel. Ela estava abrindo mão da promessa do Senhor, entregando no altar do Senhor. Ana recebeu porque ela creu. Ana recebeu porque ofertou a Deus primeiro. Louvado seja Deus. Oferte a sua família no altar do Senhor esta noite. Oferte o seu casamento no altar do Senhor esta noite. Oferte o seu filho no altar do Senhor esta noite. E o Senhor sabe o que fazer com o seu filho. O Senhor sabe o que fazer com o seu casamento. Se você não consegue resolver o seu casamento, se você não consegue resolver o seu caráter, se você não consegue resolver as questões do seu filho, oferte no altar do Senhor esta noite, e Deus sabe o que fazer com isso. Louvado seja Deus. Deus sabe o que fazer. O segredo da provisão do cristão, irmãos, está em crer. Em crer. Mesmo que não veja, mesmo que não veja, mesmo que olhe e o frasco esteja vazio, mesmo que o produto da oliveira não floresça, não haja fruto na vide, louvado seja Deus. Todavia me alegrarei, louvado seja Deus. E o que é alegrar? Confiar que a videira poderá dar fruto, que a figueira florescerá e aparecerá fruto. Isso é crer, irmãos. É crer e tomar posse. Crer. O segredo da provisão é crer. Louvado seja Deus. Jesus vai dizer para Maria, quando viu Lázaro sepultado há 4 dias, cheirava mal, o Senhor virou para Maria e disse: se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei de que maneira você entrou aqui esta noite. Eu não estou aqui para vender promessas para você, mas estou aqui para pregar a palavra. O crente que crê encontra misericórdia. O crente que crê recebe perdão. O crente que crê tem vida eterna. O crente que crê consegue atravessar as provações. O crente que crê tem o casamento restaurado. O crente que crê tem um filho salvo. O crente que crê larga do vício do cigarro. O crente que crê deixa de ser um embriagado. O crente que crê consegue vencer mesmo não tendo condição. O crente que crê forma o filho numa faculdade. O crente que crê, louvado seja Deus, consegue terminar a construção da sua casa. O crente que crê, louvado seja Deus. Não estou vendendo promessa, estou dizendo que a palavra disse. Oferecendo o Senhor primeiro, oferecendo a adoração pelo Senhor, não pelo fato de que Ele fez, mas pelo fato de quem Ele é.
o seu Deus, nosso Deus. A resposta no início da fala da mulher revela a minha e a sua natureza humana. Você pode ver que ela disse: bem, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar o resto da comida. Para mim e o meu filho, vamos comer e depois morreremos de fome. Esse é o crente, esse é eu e você. Todos nós, sem exceção, até eu estou no meio desse aí. Esse é nós, revelando a nossa natureza humana, natureza perdida. Quando estamos apartados, afastados, fora da presença do Altíssimo. Eu manifesto isso aí quase todo dia, quase todo momento. Não vai dar certo não. Essa ideia aí, eu acho que a gente está perdendo tempo. Eu já até sei o resultado que vai dar isso. Já até sei o final dessa história. Isso significa a minha natureza. O Evangelho faz isso. Aqui não tem nenhum santo. Aqui não tem ninguém que fala, não. Eu não, faz sim. Porque chega uma altura da nossa vida que o cansaço toma conta. Ou você é o melhor que todo mundo, você tem que ser exposto para o mundo inteiro. Porque se nem Pedro conseguiu, que viu Jesus, conviveu com ele. Jesus está andando em cima da água. Pedro do outro lado. Se és tu, Senhor, manda ter contigo. Jesus confirmou, vem. A Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas, mas olhou e afundou. Ou seja, mesmo tendo Jesus como na frente dele dizendo, vem, Pedro afundou. Por quê? Porque ele foi incrédulo? Não, porque ele tirou os olhos de Jesus. Todo aquele que tira os olhos de Jesus se afunda. Porque eu e você, em uma altura da nossa vida, tiramos os olhos de Jesus. Nós tiramos os olhos da presença de Deus. Declaramos a nossa natureza todos os dias, quem somos. Não tem nenhum santo, santo é só Deus. Quando falam e falam e falam e falam, nós vamos colocando no nosso coração e tememos, temos medo, nos assustamos. E nas seguintes palavras agora, o que eu vou fazer? Declara a sua e a minha natureza caída. E agora, Senhor, o que eu faço? Isso aí acabou, não dá mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais condição. Essa é a sua e a minha natureza caída. Esse é o homem se manifestando. E a minha alma gritando, eu preciso do Senhor. Você está fora da presença de Deus. Não há quem consiga ficar todo instante da presença do Senhor. Uma hora nós fraquejamos. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quantos irmãos? Aquele que se acha muito crente, que se acha muito cheio de fé, uma hora ele cai. Uma hora bate um luto, uma hora a porta se fecha, uma hora ele recebe uma portada na face, outra hora ele depara com uma cara carrancuda de alguém e o coração entristece. Talvez você veio aqui desta maneira hoje, talvez você veio aqui nesse culto desta forma hoje, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra, louvado seja Deus, que a sua natureza precisa, assim como a minha, estar em Cristo. Para acreditar, tomar posse da vitória, louvado seja Deus, para atravessarmos mar revoltos da nossa vida, a minha e a sua natureza tem que ser a natureza de Cristo, louvado seja Deus, a natureza vencedora, uma natureza que esmagou o pecado, uma natureza que venceu a morte, uma natureza que venceu as imundícies deste mundo, uma natureza que venceu o pecado, uma natureza que venceu e matou a morte, e ressuscitou no terceiro dia, foi coroado com glória, recebido com festa na glória de Deus pelos anjos, e revelado para a igreja, louvado seja Deus. Ele está aqui esta noite, você que está aí do outro lado, assistindo, é parte do corpo de Cristo, eu que estou aqui deste lado também, é parte do corpo de Cristo. A irmã da Bahia, do Paraná, da África, seja onde você estiver, olha para cá um pouquinho, você faz parte do corpo de Cristo, Ele é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Olhe para a cabeça que é Cristo, Ele tem vitória para te dar, Ele tem transformação de vida para
te dar. Se na sua casa está passando algum problema, alguém com caráter deformado, Ele pega o caráter dele e coloca nesse, para que você faça junto dele parte desta chamada congregação, que vai morar na glória do Senhor. Não é a placa, é este ajuntamento. Você aí na Bahia, outro no Paraná, outro no Mato Grosso, a congregação está se formando. Louvado seja Deus, a cabeça é Cristo, e está guiando a igreja pela sua palavra esta noite. Louvado seja Deus, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. A vida do homem é desprovido, irmãos, de Deus. Meu coração e o seu não pende para as coisas sagradas, que o nosso desejo é por coisas do momento, e a desistência faz parte do nosso sentimento. O cansaço faz parte do nosso sentimento. O orgulho faz parte do nosso sentimento. A razão, a ignorância, a altivez. E quando todas essas forças é migrada do nosso corpo, quando todas as nossas esperanças e expectativas se esgotam, as esperanças se desvanecem, o ser humano pode lutar, pode trabalhar, pode estudar e conquistar, fazer tudo o que quiser, mas parece que não tem sentido. Você olha para grandes homens e mulheres poderosos, ricos, bilionários, trilionários, o dinheiro compra tudo, viajam, passeiam, mas eu tenho certeza, o dinheiro traz, não compra não, compra alegria, mas felicidade não. Que um dia ele vai sair daqui. A Bíblia diz assim, pelo salmista Davi, Salmos 30, verso 7, se eu não me engano, 39, 7. Eles vão e nem sabe para quem vai deixar. Escreveu antes, vou deixar para os meus filhos. Mas quando ele estiver lá no caixão, nem sabe com quem ficou de fato. Isso é alegria? Mas ele passou uma vida. E a eterna? Como fica? Caixão não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, mas permanece a vida eterna. Crente não morre, passa desta vida para outra, chamada eterna. Será que vão ter? Você está entendendo a palavra especial, zeloso e boa obra, o que faz com o homem e com a mulher? Você está entendendo o que é ter uma vida neste lugar de tanto sacrifício e uma glória que nos espera, que é Cristo? Louvado seja Deus. Será que nós compreendemos, irmãos, quantas pessoas vivem assim hoje desta maneira? Trabalham incansavelmente, brigam, acumulam riquezas, bens, fortunas, buscam reconhecimentos, mas continuam sem algo especial em sua vida, algo essencial. E não consegue resistir à carência do egoísmo, do orgulho, da razão, do ódio, da prepotência, da fama. Quando nós temos no nosso coração algo maravilhoso, chamado Palavra de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, a palavra do Senhor em nós e a sua graça que nos basta. A viúva compreendeu isso. A viúva entendeu, irmãos, que ela ia fazer para o Senhor. E então ela tocou todo o seu pensamento e praticou aquilo que o homem de Deus pediu. E você já ouviu que não faltou farinha na panela e o azeite não acabou. Para encerrar essa palavra, eu não sei o momento difícil que você está passando, eu não sei, mas o socorro do homem vem de Deus. Não faça com intenção de fazer para receber, faça pelo fato de quem Ele é, seu Pai, seu Deus. Continue adorando o Senhor, apesar das coisas que têm acontecido sobre a sua vida, apesar das dificuldades que você está passando, apesar da dor que você carrega, sabe? Não temas, vai e faze conforme a palavra de Deus, porém faça primeiro para o Senhor. A palavra para você esta noite, talvez nesses 3 anos de ministério eu nunca disse, não temas. Não temer é tirar todo sentimento de medo, todo sentimento de preocupação. Eu vou e vou em nome de Jesus. Se der errado, é Deus que permitiu. Se não for desta vez, será uma outra hora, mas eu vou.
Eu vou sem temer, mas eu creio na vitória. Seja a resposta sim, seja a resposta não, o que Deus fizer será de melhor para minha família e para os meus. Será melhor para a igreja de Cristo. Será melhor para a palavra do Senhor, os desígnios de Deus sobre a minha vida. Vai, irmã, vai, irmão, não temas. O Senhor tem as rédeas da história em suas mãos. Talvez você tenha priorizado somente as suas vontades, somente as suas atitudes. Priorize esta noite a palavra do Senhor. Faça tudo o que Deus mandar que você faça, mas faça. Não temas, o Senhor está contigo. Esta mensagem, Deus seja louvado. Amém.